E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Professora Isadora Moura Fé aqui, passando para iniciar mais um curso com vocês, um curso sobre vícios redibitórios, né? Considerado o calcanhar de Aquiles do direito contratual. Mas eu tô aqui para mostrar para vocês que não é nada disso que vocês pensavam, tá? Vícios redibitórios é um assunto muito bom, muito leve. Vocês vão perceber isso aqui agora comigo. Então, prometo para vocês que no final desse curso, vocês vão entender tudinho, não só o conceito, mas também os prazos e a sua diferença para o erro, tá? Então, fique aqui comigo que agora, finalmente, vocês vão entender os vícios redibitórios. Espera só um pouquinho, vou colocar aqui na tela o slide para vocês. E antes de entrar especificamente nos vícios redibitórios, tá, gente? Eu vou precisar rapidinho pedir uma licença para vocês para entrar bem rápido mesmo, de forma bem geral, na temática da escada pontiana. Tenho certeza que vocês lembram da famosa escada pontiana, né? Que foi uma teoria criada pelo Pontes de Miranda, né? Pontes de Miranda, ele criou uma estrutura do negócio jurídico através dos seus elementos constitutivos, e aí deram o nome dessa teoria de escada pontiana, né? Justamente em homenagem a ele, ao Pontes de Miranda. E aí, segundo Pontes de Miranda, o negócio jurídico ele é dividido em 3 planos, tá? Ele tem um plano de existência, ele tem um plano de validade e ele tem um plano de eficácia. E é uma escada mesmo, tá, gente? Toda vez que a gente pegar um negócio jurídico, nós temos que analisar se ele existe. Se ele existir, a gente sobe para o degrau da validade e analisa se ele vai ser válido. Ele sendo válido, a gente sobe mais um degrau e a gente vai analisar a sua eficácia. Tá, Isadora, mas eu não lembro como que a gente analisa isso. Me lembra? Lembro, claro, é para isso que a gente está aqui. No primeiro degrau, que é o degrau do plano da existência, nós vamos ter os elementos essenciais do negócio jurídico. E quais são esses elementos essenciais do negócio jurídico, Isadora? Tá aí na tela para vocês. É o agente, a vontade, o objeto e a forma. Isso significa, gente, que se faltar alguns desses elementos, o negócio jurídico ele vai ser inexistente. Então, obrigatoriamente, primeiro a gente tem que verificar se esses 4 elementos estão presentes. Isadora, me dá um exemplo. Dou um exemplo, claro. Digamos que eu e você, nós queremos fazer aqui um contrato de compra e venda de um carro. Então, eu quero vender o meu carro, você quer comprar o meu carro, e a gente vai fazer ali um contrato escrito. Né? Então, a gente vai verificar. Tá, nessa relação jurídica entre eu e você, tem agente? Tem agente. Tem eu e tem você. Tem vontade? Tem vontade. Eu quero vender meu carro e você quer comprar o meu carro. Tem objeto? Tem objeto. Qual que seria o objeto aqui nessa relação jurídica? O carro. E qual é a forma? A gente vai fazer um contrato escrito, né? Falei aqui no início, tá? Vamos fazer um contrato escrito. Então, beleza. O negócio jurídico, ele existe. Quando ele existe, a gente vai verificar se ele é válido e a gente sobe um degrau. Aqui no plano da validade, se vocês perceberem, nós vamos ter os mesmos elementos do plano de existência adjetivados. Então, nós vamos ter um agente que é capaz, uma vontade que vai ser livre e sem vícios. Nós vamos ter um objeto lícito, possível, determinado ou determinável e uma forma que deve ser prescrita ou não defesa em lei. Tá? Esses requisitos estão lá no artigo 104 do Código Civil. E aí, faltando algum desses elementos, o negócio jurídico ele é nulo de pleno direito, gente, nulidade absoluta. O negócio jurídico simplesmente não é válido. Vamos a um exemplo, retomando aqui o que eu mencionei em relação ao carro. Então, eu e você vamos fazer um contrato de compra e venda de um carro. Eu tenho mais de 18 anos, você tem mais de 18 anos, nós somos considerados agentes capazes. Então, o check aí do primeiro requisito da validade, tudo certo, nós somos agentes capazes, né? Digamos que nós não temos nenhum daqueles requisitos que nos torne incapaz ou relativamente ou absolutamente incapaz. Verificando que os agentes são capazes, a gente vai verificar a vontade. Se a nossa vontade ela é livre e sem vícios. Se eu quero comprar ou se eu quero vender e você quer comprar, sem nenhum tipo de vício, sem nenhum tipo de dolo, sem nenhum tipo de coação. Verificando que a nossa vontade ela é livre, eu quero vender e você quer comprar, a gente dá um check
e passa para o próximo item da escada, né, do degrau da validade, que é o objeto. A gente tem que verificar se aquele objeto ele é possível, determinado ou determinável. Um objeto possível é aquele que o nome já diz, ele é possível. Então, eu não posso simplesmente vender um terreno na Lua. É impossível, esse objeto ele é impossível. O objeto ele tem que ser lícito, então eu não posso fazer um contrato cujo objeto seja uma droga ilícita, tá? A gente tem que verificar também se o objeto ele é determinado ou determinável. O que é um objeto determinado? É quando eu coloco todas as características daquele objeto no contrato. Então, eu coloco gênero, quantidade e qualidade. Então, eu coloco um veículo de cor vermelha, 4 portas, direção hidráulica. Eu coloco todas as características daquele objeto. E determinável é quando eu coloco só o gênero e a quantidade. Eu não coloco as suas qualidades. Então, eu coloco um veículo. Isso é um objeto determinável. Então, no nosso exemplo, eu quero vender para você, sei lá, meu carro modelo X, ano Y, cor verde. Então, ele é um objeto lícito, é um carro, ele é possível e ele está determinado no contrato. Então, aí, ó, cheque nesse outro requisito da validade. E o outro requisito da validade é a forma prescrita ou não defesa em lei. Então, nós falamos que vamos fazer um contrato de compra e venda escrito. Esse contrato ele é previsto, ele não é proibido por lei. Então, o nosso contrato ele é válido. Sendo válido, a gente sobe para o próximo degrau, que é o degrau da eficácia, onde a gente vai verificar a condição, o termo e o encargo. Que eu não vou entrar aqui no plano da eficácia, porque aqui, para a temática de hoje da gente, a gente só precisa focar no plano da existência e no plano da validade, que são os dois degraus que são obrigatórios, tá? O plano da eficácia, o degrau da eficácia, ele é chamado de plano acidental. Por quê? Porque a gente só vai colocar uma condição, um termo ou um encargo se a gente quiser, tá? Então, a eficácia é só se a gente quiser, ele é um plano acidental. Vou dar um exemplo aqui para vocês, só para ver se vocês estão atentos aqui, seguindo o meu raciocínio. Então, eu e você, nós queremos fazer um contrato de compra e venda cuja o objeto seja uma droga ilícita. Esse contrato, ele existe? Tic-tac. Se você disse que o negócio jurídico, que o contrato, ele não existe, você errou. O contrato, ele existe, gente. Porque no plano de existência, a gente não vai verificar se o objeto é lícito ou não. Isso a gente só faz no degrau da validade. Tá? Então, o contrato, ele existe. Ele existindo, ele passa para o plano da validade. E aí, no plano da validade, a gente já verifica que o contrato ele é nulo. Ele é inválido. Tá? Então, tenham em mente, tá, que essa escada indica que o plano seguinte não pode existir sem o plano anterior, ok? Então, para ser válido, o negócio tem que existir. E para que ele seja eficaz, o negócio, o contrato, ele tem que existir e tem que ser válido. Beleza, Isadora? Ok, entendi a escada pontiana. Mas por que você relembrou isso aqui pra gente antes de falar sobre os vícios redibitórios? Porque, gente, hoje a gente vai falar sobre um tipo de vício contratual que vai atingir o objeto do negócio. Vocês não podem confundir com os vícios de vontade nos negócios jurídicos, tá? Os vícios de vontade no negócio jurídico, que é o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, eles atingem a vontade, como eu falei. O vício redibitório, ele atinge o objeto, tá? São coisas totalmente diferentes. É por isso que muita gente confunde vício redibitório com erro. E já a gente vai ver que são coisas completamente diferentes. Enquanto o erro é um vício de vontade, o vício redibitório, como eu disse, é um vício do objeto. E uma outra coisa, gente, que vocês têm que ter muito cuidado aqui em relação ao vício redibitório, é que vocês vão ver algo muito parecido lá no Código do Consumidor. Porque o Código do Consumidor também traz regramentos sobre vícios nas relações de consumo. Só que cuidado, tá? Nas relações de consumo, você aplica, sim, o CDC. Aqui, os vícios redibitórios são regras, tá? São regras de vícios
que são achados numa relação contratual entre particulares. Então, se eu compro um carro seu na sua mão, pessoa física, a nossa relação é uma relação entre particulares. Então, nesse caso, nós vamos utilizar os regramentos do Código Civil, tá? As regras dos vícios redibitórios. Se eu compro um carro em uma concessionária, aí a minha relação é uma relação de consumo. Aí eu vou utilizar as regras do Código do Consumidor, tá? Mas, porém, contudo, todavia, existe a possibilidade também de eu aplicar o Código Civil nas relações de consumo, se essas forem mais favoráveis ao consumidor, tá? Então, faço essa explanação aqui só para vocês não confundirem, porque as pessoas acabam tendo uma certa dúvida nos vícios redibitórios, tá? E os alunos acabam fazendo perguntas que são perguntas de CDC, tá? Então, só para vocês estarem cientes, vícios redibitórios são regras para relações entre particulares. Mas bora lá, finalmente começar esse danado desses vícios redibitórios. Vamos começar pelos conceitos deles, tá? O que são esses vícios redibitórios, afinal? Gente, vícios redibitórios são defeitos, tá? São defeitos que vão desvalorizar completamente aquela coisa, aquele objeto, ou vão tornar esse objeto totalmente impróprio para o uso. E esses vícios são vícios que não foram percebidos na hora da aquisição, tá, gente? Por quê? Porque se eles fossem percebidos, talvez a pessoa não tivesse realizado a compra. Então, esses defeitos, esses vícios redibitórios, são defeitos ocultos que vão se tornar perceptível com o passar de um período de um tempo, tá? Então, eles não podem ser aparentes de forma escancarada. Porque se ele fosse um vício, um defeito escancarado, a pessoa nem vai comprar, gente. Se você vai na casa de uma pessoa, sei lá, para comprar o carro dela, e você vê que o carro tá cheio de creca, você vê ali visualmente que o carro tá cheio de creca, você vai comprar o carro? Não, você não vai comprar o carro. Então, é um vício que vai ser percebido depois que você já pega o objeto. Você comprou. Tá? Para ser configurado um vício redibitório, esse vício ele tem que ser oculto. Tem que ser oculto de um modo que seja impossível que você, adquirente, tenha conhecimento desse defeito na hora da contratação. Ele pode até ser percebido 5 minutos depois da compra, mas você não pode ter percebido, tá? Na hora ali que você está conversando, contratando com a pessoa. Por quê? Porque, de novo, né? Se você estivesse vendo na hora, você nem ia comprar, tá bom? Eu coloquei no material para vocês um conceito que é trazido pela Maria Helena Diniz, que diz o seguinte: os vícios redibitórios são defeitos ocultos existentes na coisa alienada, objeto de contrato comutativo ou de doação onerosa, não comuns às congêneres, que a tornam imprópria ao uso a que se destinam ou lhe diminuem sensivelmente o valor, de tal modo que o negócio não se realizaria se esses defeitos fossem conhecidos, dando ao adquirente ação para redimir o contrato ou para obter o abatimento no preço. Por exemplo, novilhas escolhidas para a reprodução de gado vácuo, porém estéreis, tá? Novilha são vacas, tá, gente? E já eu vou explicar esse exemplozinho que a Maria Helena Diniz traz no seu livro, no seu conceito de vícios redibitórios. Então tá aí, tudo que a Maria Helena Diniz disse, eu disse anteriormente. Então são vícios, são defeitos que são ocultos num contrato em que você só percebe depois da compra, tá? Porque se você tivesse percebido antes, de novo, você não teria comprado. O vício redibitório no nosso Código Civil vai estar disciplinado lá no artigo 441, que diz o seguinte: a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que lhe é destinada ou lhe diminuam o valor. Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo as doações onerosas. Bora lá explicar esse artigo. Primeiro de tudo, gente, percebam que esse artigo no caput, eles falam sobre contrato comutativo. E se você não lembra a classificação dos contratos, eu lembro aqui agora para vocês. Os contratos comutativos são aqueles contratos em que as partes
desde o começo ali da contratação daquele negócio jurídico, elas conhecem exatamente qual vai ser o montante da sua prestação. Tá? Eles já sabem exatamente o que vão comprar, o preço que vão pagar, já sabem exatamente o que vão vender e pelo preço pelo qual vão vender. Tá? Então, os vícios redibitórios são vícios que, as regras dos vícios redibitórios, perdão, são regras que vão ser aplicadas a contratos comutativos. De novo, que são aqueles contratos em que as partes já sabem quais são as suas prestações e contraprestações. Então, prestem atenção que as regras dos vícios redibitórios não vão ser aplicadas aos contratos aleatórios, que são aqueles contratos de risco, né? São aqueles contratos em que apenas uma parte do conteúdo daquela prestação de apenas uma das partes, geralmente ela é previamente conhecida. Então, por exemplo, um contrato de uma safra de uva, né, que a gente não sabe quanto vai dar, nem se vai dar, é um contrato de risco, é um contrato aleatório. Então, os vícios, as regras dos vícios redibitórios não são aplicados a esse tipo de contrato. Uma outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção nesse artigo é o parágrafo único, que diz que os vícios redibitórios, as regras dos vícios redibitórios só são aplicados às doações onerosas. Por que, Isadora? Qual o sentido? Aliás, Isadora, o que são doações onerosas? O que danado são doações onerosas? Bora lá. Classificação de novo dos contratos. Uma doação onerosa é aquela doação em que eu peço algo em troca. E uma doação gratuita é aquela doação em que eu não peço nada em troca. Eu só quero te dar um presente. Se for uma doação pura, né, que é essa doação gratuita, é aquela que você recebe sem precisar dar nada em troca, sem precisar fazer nada em troca, olha, gente, sinceramente, você não tem muito o que reclamar não, né? Você recebeu um presente. Se o presente não funcionar, jogue fora. Jogue fora ou, sei lá, dê para alguém, mas não devolva não, que é feio. Diferente da doação onerosa, né? O que é a doação onerosa? Vamos dar um exemplo. Eu quero lhe dar uma casa, só que em troca, eu quero que você faça um chafariz com o meu rosto. Eu vou te dar um carro. Fulano, vou te dar um carro de presente. Por quê? Porque eu quero te dar um presente, gosto de você. Mas em troca, eu quero que todo domingo, durante 2 anos, você leve minha mãe na igreja. Isso é uma doação onerosa. E nesses casos, se a coisa vier com defeito, eu posso pedir uma redibição, tá? Lá no exemplo, no conceito que eu trouxe da Maria Helena, lá no primeiro slide, ela fala sobre a compra de vacas para reproduzir, né? E aí você compra essas vacas para reproduzir, depois que você compra essa vaca, essas vacas elas eram estéreis. Então, é um contrato comutativo, que eu sei que eu vou comprar uma vaca, eu sei o preço que eu vou pagar pela vaca, só que aí depois que eu comprar a vaca, eu descubro que a vaca é estéril. Nesse caso, eu posso sim pedir uma redibição. Ou, outro exemplo, eu compro um carro seminovo de você, com 1 semana de uso, o motor dá creca, pifa. Isso é um defeito oculto, eu posso pedir uma redibição. Eu compro uma casa na praia, e aí quando chega o inverno, eu percebo, quando chega no inverno, né, que chove, eu percebo que a casa ela tá cheia de goteiras. Uma coisa que não era perceptível na época da minha compra, quando era verão. Então, nesse caso, eu posso pedir uma redibição. E voltando aqui, por exemplo, da doação onerosa, se eu te dou um carro e peço para todo dia você levar a mamãe na igreja, sendo uma doação onerosa, você pode sim reclamar do defeito. Você pode sim entrar com uma ação redibitória, pedir redibição, abatimento no preço ou devolução, tá bom? Então, essa é a primeira parte dos vícios redibitórios. Já já a gente vê mais um pouquinho sobre eles. Então, até mais, fica aí!